Igreja, que a paz esteja em cada coração, amém? De que cor que é o balão? Vermelho. O tema que a gente vai trabalhar um pouco a respeito nessa noite, primeiramente, uma boa noite a todos vocês que estão aqui, uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando através dessa live no YouTube e no Facebook. Como eu sempre digo, o desejo do meu coração e do coração de todos nós que estamos aqui é que toda essa atmosfera de adoração, de unção, de cura e de milagre alcance você aonde você estiver, em o nome de Jesus. E o texto que nós vamos ler como abertura dessa noite é João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Nós vamos ler apenas a parte B, parte A do versículo, só o início. João 18, 38. Nos diz bem assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Mais uma vez. E disse-lhes Pilatos: o que é a verdade? Querido Deus e maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para glorificarmos, engrandecermos e bendizermos ao Teu santo nome, e agradecermos a Ti por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui diante da Sua presença. Pedimos a Ti, ó Santo Espírito de Deus, que o Senhor se faça presente, se materialize através dessa palavra, e trate, ó Santo Espírito de Deus, aquilo que for a Tua vontade ao coração dos filhos Seus. Não deixe, ó Santo Espírito de Deus, que eu venha aqui nessa noite falar aquilo que vem da minha boca, mas que eu venha falar somente aquilo que vem do Teu trono ao coração dos filhos Seus. É o que nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, toma a direção dessa palavra, toma a direção nessa noite, para que assim a Tua palavra seja levada e corações sejam alcançados e vidas transformadas, pelo poder que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo e na Sua palavra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, ó Deus. A igreja pode se assentar, amém? O tema dessa noite, dessa mensagem que Deus tem trabalhado há muito tempo já no meu coração, falar a verdade, faz quase um ano, é exatamente aquele ali. O que é a verdade? Esse texto base que a gente leu aqui é um texto em que Jesus ele estava passando ali por um interrogatório por Pilatos. E depois de Jesus explanar e falar um pouco a respeito do que é a verdade, Pilatos ainda olha para ele e fala assim: mas o que é a verdade? Sabe, o mais engraçado, o mais interessante de tudo isso é que mesmo Pilatos, estando ali diante da própria verdade, que é Cristo Jesus, ele ainda olha para Jesus e fala assim: mas o que é a verdade? Só que sabe de uma coisa? Se a gente for analisar, as coisas não mudaram muito de lá até aqui. Porque às vezes nós estamos diante da verdade, diante daquilo que Cristo nos mostra, e ainda a gente fica perguntando: mas o que é a verdade? Afinal, o que é a verdade? Essa é uma pergunta que vem tentado assim ser respondida já faz muito tempo. Os filósofos, eles abrangem algumas partes, algumas teorias, digamos assim. Uma parte da filosofia, eles dizem e afirmam que não existe uma verdade absoluta. Sendo assim, não existindo uma verdade absoluta, cada um cria a sua verdade e vive de acordo com ela. Essa é uma linha de pensamento da filosofia. Uma outra linha de pensamento da filosofia, eles pregam e falam a respeito da pós-verdade. O que viria a ser essa pós-verdade? A pós-verdade nada mais é do que aquilo que eu penso, aquilo que eu acho se torna verdade sobre a minha vida. Não importa o que não importa o que a realidade me mostra, não me importa o que os fatos me mostrem. A verdade é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho. Exatamente o que acabou sendo retratado nesse teatro. A cor estava lá, era vermelho, para não distinguir a não ser uma pessoa que seja daltônico. Mas não, as outras pessoas estavam lá afirmando, tentando argumentar de todas as maneiras que não é vermelho, é verde, não, é azul, é amarelo, é roxo. Só que uma coisa muito interessante, você sabe que é? A gente é assim também.
A gente lê na palavra do Senhor escrito assim, ó, é branco. Só que aí o que a gente faz? Nossa, mas esse branco aqui tá meio branco gelo, meio acinzentado. Então eu acho que a partir de hoje tem que ser cinza. Aí vem uma outra pessoa e olha assim e fala, nossa, mas esse cinza aqui tá puxado um pouco pro cinza escuro. Eu acho que é preto. Então é preto. É isso que acontece. Sabe? Certo dia, um hindu, ele estava se banhando nas margens do rio Ganges. E para eles, para a cultura hindu, o rio Ganges é um deus. Então aquilo que ele estava fazendo era um ato de purificação e de consagração dele. Então ele estava ali se banhando com aquela água tal. Aí chegou um cientista perto dele e falou assim, rapaz, eu de você não fazia isso não. Esse rio aí ele é muito contaminado. Esse rio aí ele é todo sujo, ele é cheio de bactérias. Eu de você parava de fazer isso. E o hindu olhou para aquele jovem e falou assim, não, você está falando um absurdo. Você não sabe o que você está falando. Esse rio aqui ele é um rio sagrado, eu estou me purificando, não estou me contaminando. Aí o cientista pegou e falou, não, tá bom. O cientista pegou, colocou um microscópio, pegou uma amostra daquela água, colocou no microscópio e mostrou para ele a quantidade de bactérias, a quantidade de infecções que continham naquela água. O hindu pegou, olhou, pensou um pouco, olhou para cima, pensou mais um pouco, pegou uma pedra, quebrou o microscópio e continuou tomando banho com a água. Ou seja, ele não estava interessado na verdade. Ele estava interessado naquilo que ele tinha aprendido, naquilo que ele tinha sido acostumado a fazer durante toda a sua vida. Sabe, a gente falar de o que é a verdade, ainda mais nos tempos e nos dias de hoje, é uma coisa até muito importante, porque nós estamos em tempos de dias de fake news. O que é a verdade? A gente, entre aspas, a gente nunca sabe quem está falando a verdade e quem está mentindo. Só que na noite de hoje, a gente vai caminhar um pouco dentro da palavra do Senhor e tentarmos entender e esclarecer qual é a única verdade que realmente importa sobre as nossas vidas. Ó, lá em João, no capítulo 8, versículo 32, muito conhecido, nos diz o quê? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A única coisa que vai conseguir nos libertar verdadeiramente de todas as amarras, de todos os pecados, de tudo que tem nos afastado da presença do Senhor, é a verdade. Mas como nós vamos conhecer essa verdade? Como nós vamos entender essa verdade? É isso que a gente vai tentar tratar. É isso que a gente vai tentar trabalhar e caminhar durante essa noite. Ó, João 17:17 nos diz assim a palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O primeiro ponto que nós conseguimos observar é que a palavra do Senhor, ela é verdade sobre a nossa vida. Tem um pastor, o pastor Márcio, ele é lá da Lagoinha. Ele pega a Bíblia todo o começo do culto, ele fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Gente, é muito forte isso. Porque o parâmetro de verdade, o parâmetro de caminho que nós devemos seguir, que nós devemos trilhar, é a palavra do Senhor. Buscar e analisar aquilo que nós devemos e aquilo que nós não devemos fazer. A palavra do Senhor também nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Aqui nós conseguimos ver duas coisas. A primeira é que a verdade absoluta é a palavra do Senhor. E a verdade absoluta também é Cristo Jesus. A verdade que Ele veio nos trazer, a verdade que Ele veio nos pregar. E existem algumas coisas para a gente entender a respeito dessa verdade, que é Cristo Jesus, que nós vamos tentar tratar pelo menos 2 pontos nessa noite. O primeiro ponto é que nós temos que entender que Jesus, Ele abriu mão de toda a sua glória, Ele abriu mão de todo o seu reinado nos céus, para descer aqui na terra, para se tornar homens como nós, sofrer como nós sofremos, e ainda muito mais.
Tudo isso com o único propósito de pagar o preço pela minha vida e pela sua vida. Nós trabalhamos um tema durante essas 2 últimas semanas na célula, mas essa palavra já tinha ardido há muito tempo no meu coração. E até um pouco a respeito disso, que o pastor pregou aqui no domingo e falou que o mesmo texto, eu estava falando muito com ele e também comigo. Aí como ele pegou a parte do caminho, eu falei, agora eu vou na verdade. Vamos ver quem vai chegar primeiro. Não, na vida eu já fui também, viu, pastor? Já preguei na vida. Mas amém, é muito a respeito disso. E lá nós conseguimos entender aqui dentro da palavra do Senhor que esse é o primeiro ponto, que Jesus ele veio à terra. Nós cremos nisso? Nós entendemos isso como verdade sobre a nossa vida? Que Jesus ele veio, ele habitou no meio de nós? Entendemos? Então nós podemos passar para o próximo ponto. O segundo lugar é que ele veio ao mundo para pagar nossos pecados, se fazendo pecador em nosso lugar. Será que nós temos tido esse entendimento? Nós reconhecemos, nós entendemos, nós sabemos. Para você ter uma noção, hoje em dia, nem mesmo os cientistas mais ateus, nem os maiores céticos conseguem, são capazes de negar a vinda de Jesus aqui na Terra. Diante de tantas coisas, diante de tantas mudanças que aconteceram, diante de tanta revolução que aconteceu no primeiro século, eles não conseguem mais negar. Eles falam, não, tá bom, ele veio mesmo. Só que eles tentam argumentar de outras maneiras, pervertendo a verdade que é Cristo Jesus. Aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio trazer para cada um de nós, que é trazer e pregar essa palavra da verdade, que passa pela cruz do Calvário. Nós temos que entender, nós temos que compreender a magnitude, digamos assim, dessa palavra, a magnitude de toda essa verdade, porque essa é a verdade que realmente importa para nossas vidas. O preço do combustível é importante? A gente tem que ficar de olho, a gente que tem carro. O preço que está no mercado é importante? Só que o que é o mais importante? A verdade que não muda, a verdade que não sofre inflação, a verdade que não sofre um desgaste, não sofre nada, que tem sido pregada há mais de 2000 anos atrás, é a cruz de Cristo. É a mensagem que ele veio nos trazer. E foi exatamente a respeito disso, a respeito desse questionamento, que Pilatos disse, mas o que é a verdade? Mas o mais engraçado, o mais interessante, se a gente continuar lendo o texto, é que por mais que Pilatos disse o que é a verdade, ele não esperou a resposta de Jesus. Porque ele não queria mesmo saber o que era a verdade. Mas nós que estamos aqui, nós estamos aqui exatamente por causa dessa verdade. A verdade da cruz de Cristo. A verdade do seu evangelho, das boas novas que tem sido pregada aos nossos corações. Só que sabe uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje? Muito cuidado mesmo. É que qualquer pessoa, inclusive eu, posso falar mentira só te contando verdades. Você sabia disso? Eu vou contar aqui 3 mentiras só falando a verdade. Eu conheço o Rodolfo Abrantes. Amém? Eu conheço, eu já fui no show dele. Mas eu conheço ele, eu tenho intimidade assim que nem eu conheço o pastor. Mas se eu chegar de sopetão e falar para uma pessoa que não entende, para vocês entenderem, eu brinco, eu ando de skate. Quem sabe eu ando de skate. Aí, às vezes chega algum molequinho perto de mim e fala, antes, né, agora eu parei, mas a molecada chegava perto de mim e falava, nossa tio, você conhece o Tony Hanks? Eu falei, rapaz, foi em casa semana passada. Os molequinhos ficavam doidos. Eu falei, não, tô falando, semana passada ele foi em casa. Mas como, tio? Ué, eu tenho o jogo dele, eu tenho o videogame, eu ligo a televisão, ele aparece lá. Vocês estão entendendo esse sentido? Que você pode ouvir a mentira só ouvindo verdades? Doido, né? É loucura isso. Mas é com isso que a gente tem que ficar muito esperto. A gente tem que ficar com nossos ouvidos sempre atentos, para provar a palavra, para ver se realmente é verdade, ou se é só algo que eu estou falando que meias verdades. Tem como a gente viver e se estabelecer em cima de meias verdades? Não tem como. E para vocês entenderem que isso não é uma coisa nova, que isso é uma coisa muito antiga, lá em Colossenses, no seu capítulo 2, versículo 8,
Abre aí capítulo 2, Colossenses 2, 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2,8 nos diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Você está entendendo que hoje em dia a gente consegue observar muito esses tipos de palavras também, até no nosso meio, que pregam o evangelho pela metade? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o texto que é mais usado para ser pregado esse evangelho pela metade é exatamente o texto que a gente vai ir agora. Só que a gente vai ver que é usado esse texto pela metade também. Porque o texto todo ele nos mostra outra coisa totalmente diferente. Que é lá em João capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10 e 11. João 8, 10 e 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, não vendo ninguém a mais nem da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondendo ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Amém? É aí que acaba o texto ou não? Só que porque a gente vê, vez após vez, insistentemente, as pessoas pregando só até esse pedaço? Só até o vai e não peques mais. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai. Vai não, só vai. Só que o que diz o resto do texto? O próprio Jesus falando: vá e não peques mais. Tem algumas traduções que diz assim, ó: eu também não vos condeno, mas vá e abandone a sua vida de pecado. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de evangelho que só nos amacia, que só nos acaricia. Sabe, a gente tem que tomar cuidado, porque infelizmente isso não é a verdade completa do evangelho de Cristo. Mas como eu disse lá atrás, é uma meia verdade. Quando diz que Deus é amor, está contando alguma mentira? Se eu falar que Deus é amor, Deus é amoroso e Ele morreu por todos, eu não estou contando nenhuma mentira. Só que eu estou contando só metade da verdade. Vocês entendem? O problema maior é que às vezes até a gente fica procurando esse tipo de mensagem para a gente ouvir. Só que uma mensagem que não nos traz confronto, uma mensagem que não nos traz restauração, uma mensagem que não nos leva a uma transformação, e uma mensagem que não passa pela cruz de Cristo e o sentido da cruz sobre as nossas vidas, para a gente não tem valor nenhum. E a gente tem que entender isso. Eu vou fazer um negócio aqui. Quer ver? Vem alguém aqui pegar esse presente. Tem que ser um homem, tá, gente? Só para você entender. Alguém aqui pegar o presente. Vem cá, Natan. Você foi vindo na frente do celular, vai ter que vir aqui. Vem cá, depois você vê o celular. Ô, Natan, ó. Isso aqui é um presente muito especial que eu tô te dando, tá bom? Abre aí e mostra para a igreja. Vou te ajudar aqui, tá bom? Abre. Abre assim. Mostra para a igreja. Ó, uma camiseta da reserva, gente. Desembrulha o presente agora. Da caixa, obrigado. Dá o laço aí, que eu tenho que devolver. Eita. Gostou? Você não gostou? Experimenta aí para nós ver, põe aí. Não dá? Não, põe aí, vamos ver. Vai desfazer do meu presente na frente de todo mundo? Vou te ajudar, peraí. Ó,
Você sairia assim ou não? Não tem jeito, né? Que presente, hein? Obrigado, Natan. Só que você sabia que é exatamente isso que acontece quando a gente pega um evangelho pela metade? A gente acha que a gente está recebendo um grande presente. Você viu? Vem até embrulhado numa caixinha, coisa mais linda. O Natan ficou até feliz na hora que eu falei que ia dar um presente para ele. Só que aí na hora que ele abriu, o que ele viu? Uma coisa que não tem serventia nenhuma. A não ser que for usar para passar pano no chão. Sabe de uma coisa, gente? É isso que esse evangelho pela metade tem feito. Em vez dele nos ajudar, em vez dele nos auxiliar a cobrir a nossa nudez, a perdoar os nossos pecados, ele faz a gente ficar envergonhado. Porque se alguém sair com uma camiseta dessa, vai se sentir envergonhado. Você sabe por quê? A verdade absoluta que é Cristo Jesus, ela nunca vai mudar. Não adianta a gente ficar pegando algumas coxas de retalhos, algumas meias verdades para tentar nos satisfazer, para tentar nos ajudar. Não, porque tudo que eu preciso é do empurrão. Só que você sabia de uma coisa? Uma flecha, para ela ir longe, ela tem que ser puxada para trás o máximo que pode, para depois ser soltada. Às vezes a gente acha que o tratamento de Deus na nossa vida vai ser um tratamento simplesmente de: ai filhinho, vem aqui, vem cá filhinho. Gente, vocês sabem um exemplo que eu vi hoje que eu gostei muito a respeito desse evangelho pela metade também? De quando pega e fala que Jesus, ele todas as vezes ele trata bem, todas as vezes ele fala tudo dentro desse sentido assim: não, ó, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Mas isso a gente tem que estar entendendo, que Jesus ele estava falando isso, ele estava tratando isso com alguém que não era conhecedora do evangelho. Porque a vez que Pedro faz algo parecido, o que Jesus pega e fala para ele? Quando Pedro pega e fala assim: não, mestre, jamais, você não vai morrer. Jesus olha para ele e fala: aparta de mim, Satanás, porque tu não conheces as coisas dos céus. Então nós temos que entender que o tratamento de Jesus sobre a nossa vida sempre vai ser o melhor, não importa a maneira que for. O pastor ele tem um cajado, nós somos ovelhas de Cristo, nós temos que entender que esse cajado ele vai ser usado de várias maneiras. Ele vai ser usado tanto para nos trazer para perto, como para nos resgatar, como também para nos exortar quando precisar. Só que será que a gente tem essa consciência, a gente vai aceitar isso? Será? Mais uma vez eu pergunto: que cor que é esse balão? Vamos entender como se esse balão aqui, ó, tem alguma coisa aqui dentro. E aqui dentro tem a verdade absoluta, tem a maior verdade de todos os tempos, uma verdade que ela é imutável. Você quer saber qual é essa verdade? Você quer? A minha esposa Juliette, ela está entregando aí um balão para cada um. Eu ia pedir para vocês encher e estourar, mas Deus ele colocou outra coisa no meu coração. Eu vou encher, eu já enchi, eu vou estourar. E você vai saber o que tem aqui dentro. Você vai saber o que tem aqui, o que é essa verdade absoluta. E com esse balão que a minha esposa está distribuindo, você vai usar ele de uma forma evangelística. Você vai pegar esse balão, você vai encher. Não é o que tem na internet não, é o ar abençoado. Não tem nada disso não, gente. É só você, uma forma evangelística, você vai pegar esse balão, você vai encher, e você vai dar para a pessoa falar: ó, aqui dentro tem uma mensagem. A mensagem da verdade para a sua vida. Você vai estourar e vai pegar o que está escrito dentro dessa mensagem. Tem papel não, de todo mundo, balão de todo mundo aí que está aí? Tem? Então, ó, quer ver? Ó, o meu papel caiu aqui, ó. Meu papel caiu aqui.
Então vocês entenderam a questão que nós temos que aceitar essa verdade que é Cristo Jesus, caminharmos, andarmos nela, deixarmos ser confrontados pela cruz de Cristo, porque isso é o que o Evangelho da Verdade nos faz. Ele nos confronta, ele nos testa, eles apontam o nosso pecado para que a gente possa nos transformarmos e nos renovarmos pela renovação que há em Cristo Jesus. Eu vou só citar rapidinho lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, muito conhecido, nos diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando o Evangelho completo ele chega na nossa vida, quando a verdade completa ela chega em nossa vida, de verdade mesmo, isso acontece, esse processo, é tudo uma questão de processo. A gente entendeu o tempo de Deus, o tempo da nossa mudança, o tempo da nossa transformação, para cada dia mais e mais a gente ir subindo e subindo esse degrau da fé, até alcançarmos a glória eterna em Cristo Jesus. Quem está curioso para saber o que tem dentro desse papel aí? Acho que ninguém, né, gente? Mas só para vocês entenderem, ó. Está escrito assim, ó. Primeiro aqui atrás está escrito: Jesus te ama. É por isso que é até uma forma evangelística, viu, gente? E a maior verdade de todos os tempos vai ser revelada agora, ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você aceita essa verdade sobre a sua vida? É muito maravilhoso tudo isso. Só que voltando mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado com esse evangelho pela metade. Tem um escritor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, o nome dele, um escritor alemão. Ficou conhecido muito através da boca dele a expressão graça barata. E ele diz uma frase muito interessante que é assim, ó: a graça barata significa a justificação do pecado sem justificar o pecador. E é isso que esse evangelho pela metade tem nos mostrado. Ah não, mas ó, sabe, isso daqui da Bíblia é legal, mas aquela parte ali, não é legal, já foi, não pode mais. Isso daqui é para minha vida. Agora essa outra parte aqui, não me agrada. A gente escolher viver esse evangelho pela metade é exatamente isso. A gente escolheu o que a gente quer dentro da palavra do Senhor e excluir aquilo que confronta os nossos pecados. Porque é isso que a gente vê. Não, isso me confronta, isso daqui vai de encontro com o que eu penso, vai contrário ao que eu penso, então eu não quero. Sabe, gente, parece brincadeira, mas uma vez falaram assim para mim, ó Milton, um dia uma pessoa falou para mim que não acredita na Bíblia, você sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque está escrito que não pode deitar homem com homem. Falei, paciência, né? Eu falei, não é eu que estou falando, não é o pregador que está falando. Se a Bíblia está falando, ela não quer acreditar por causa disso. Paciência. Porque ou a gente se dobra, segue e vive a verdade plena, ou a gente vai andar por aí com a camiseta rasgada no meio e achando que está abalando. Vocês conseguem entender a profundidade dessa mensagem? Gente, eu só vou dar uma última explicação e a gente já vai estar encerrando. Vocês sabem como que funcionava o casamento nos tempos de Jesus? Vocês sabem? Era assim, ó. O noivo ele vinha da cidade dele, pagava o dote, cumpria ali as suas obrigações no momento como noivo, estabelecia um noivado, voltava para sua casa para preparar toda a casa e todo o ambiente para receber a sua noiva. Jesus, ele já desceu à terra,
Ele já veio em nosso meio, pagou o preço de sangue pelas nossas vidas e foi para poder arrumar um lugar para onde Ele estiver, a gente esteja ali junto com Ele. E o último ponto, Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Só que tipo de noiva Ele vai encontrar? Uma noiva que prioriza a verdade da palavra, a verdade do Evangelho? Será? Se coloque de pé em nome de Jesus. Antes de morrer, Maomé disse que não sabia qual era o propósito da vida. Antes de morrer, Confúcio disse que não era o caminho. Antes de morrer, Buda disse: procure a vida. E em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se isso já não é motivo de nós ficarmos alegres, ficarmos felizes, qual será? E é exatamente por isso que eu dei essa bexiga aí para todos vocês, para que essa verdade não fique restrita somente aqui entre nós, mas para que ela seja espalhada ao maior número de corações, ao maior número de pessoas possíveis. E já aproveita e convida para o culto do amigo, domingo. Amém? Querido Deus e maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para glorificarmos, engrandecermos e bendizermos ao Teu santo nome. E agradecermos a Ti, ó Santo Espírito de Deus, por toda essa verdade, por toda essa palavra que o Senhor tem derramado nos nossos corações. Ajuda-nos, ó Papai querido e Deus amado, a termos o entendimento e a direção para andarmos simplesmente sobre a verdade plena que é a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Papai querido e Deus amado, a ter o entendimento necessário para que a gente possa discernir aquilo que venha de Ti e aquilo que não venha de Ti, ó Deus. Pai, nós necessitamos de Ti para essa caminhada. Pai, se o Senhor não for conosco, nós podemos declarar assim como Moisés, que se a Tua presença não for conosco, nós não iremos mais. Por isso nós Te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos auxilie. E ajuda-nos, ó Santo Espírito de Deus, a entendermos, enxergarmos e andarmos somente debaixo da Tua vontade e da Tua verdade sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Vocês conseguiram entender? Então que a gente possa andar numa estrada que já foi pavimentada, uma estrada que já está prontinha, lindinha, toda sinalizada por Cristo Jesus. Põe a imagem, William. Está vendo? Qual que é a única verdade absoluta sobre a nossa vida? Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.